Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. A nossa aula hoje vai abordar o tema globalização. Bom, gente, eu já falei até um pouco sobre ela, porque está tudo hoje intrínseco nessa questão da globalização. Mas eu queria definir com vocês quais são os elementos que provocaram essa questão da globalização e toda essa mudança que acontece hoje no globo terrestre, certo? Falando ainda em mudanças, vamos ler aqui juntos, certo? Vamos agora ampliá-las para entendermos os fatos ocorridos neste século e que mudaram a face do mundo, contribuindo para grandes mudanças nos âmbitos social, cultural e econômico por todo o planeta. São 3 fatores que foram fundamentais nesse processo. Primeiro, a evolução de 2 tecnologias, a informática e as telecomunicações. Segundo, a evolução dos meios de transporte. E terceiro, as mudanças ocorridas politicamente no planeta, certo? Então vamos conversar um pouquinho sobre cada uma. Primeiro, e a principal delas, que provocou toda essa mudança, que nos permite hoje estarmos conversando aqui, permite que vocês estejam assistindo essa aula, foi a união de 2 tecnologias, a informática e as telecomunicações. Se uniram, ou seja, com elas 2 juntas, estão proporcionando a você isso que você está assistindo aqui agora. Você está no computador, você está usando um computador, mas você está usando as telecomunicações, a rede de telecomunicação, para me ver através da internet, certo? Então, a união das telecomunicações com a informática gerou é o grande elemento na mudança que aconteceu no planeta inteiro, certo? Então é o seguinte, a evolução da informática e das telecomunicações, o principal dos fatores, promoveu nas organizações como um todo uma grande mudança, considerando-se o ganho na velocidade das informações, a criação da internet e com ela a criação de uma grande teia de informação em grande velocidade e por todo o planeta, certo? O primeiro ganho de velocidade não foi a internet, especificamente, foi as telecomunicações. O telefone veio primeiro do que o computador, certo? E o telefone ele foi evoluindo, certo? A telefonia evoluiu, por exemplo, para outros países do mundo, né? O telefone começou a ser barateado, a qualidade da transmissão tornou-se melhor. Então, esse ganho de velocidade já começou a partir daí. No segundo momento, certo? Com a criação, com a entrada do computador, certo? Nesse universo, a coisa ficou melhor ainda. Mas ainda trabalhavam os 2 separados. O computador era computador, o telefone era telefone. Quando uniu, aí sim, amigos e amigas, a coisa mudou muito. Mas numa velocidade muito grande, certo? Eu venho desse ambiente, certo? E vindo desse ambiente, eu posso afirmar a vocês que eu vi isso acontecer muito rapidamente, em muito pouco tempo, em tempos surpreendentes, certo? Então, na hora dessa união, a coisa começou a ficar mais curta. Eu podia pesquisar sobre um copinho desse aqui em qualquer lugar do planeta que eu quiser, certo? Então, a coisa começou a se transformar muito rapidamente. Aquilo que se eu fazia na empresa, quando eu falei para vocês no emprego que eu tive, que não tinha informática, que não era aqui, era no outro local, isso passou a mudar completamente. Por quê? Porque então nós não mudávamos mais nada, nós simplesmente inseríamos no sistema, certo? Então, tudo começou a mudar muito rapidamente. E isso interferiu muito profundamente na vida das empresas. Todas as empresas tiveram que começar a se adaptar. Vocês veem por aí, é muito difícil você encontrar hoje uma empresa que não tem computador.
Às vezes tem uma lojinha pequenininha, mas tem lá um computador, que está lá o estoque, está lá o caixa, está lá tudo. Certo? Então, isso começou a gerar. E começou a fazer com que os países e as corporações se vissem, se encontrassem. Permitiu que um estado aqui do Nordeste vendesse flores para a Holanda, certo? Permitiu que outros locais exportassem muitas coisas. Por quê? Porque as pessoas começaram a se encontrar através da internet e começaram a se relacionar, certo? A velocidade que a gente sabe de uma coisa que está acontecendo agora do outro lado do mundo é grande, é online. No momento que está acontecendo, você pode estar assistindo o que está acontecendo. Essa é a grande evolução na vida social e cultural da gente. Mas, como nós estamos falando aqui de trabalho, de empregabilidade, vamos nos focar exatamente no que ela provocou dentro do ambiente corporativo. Certo? Tudo se deu muito em função dessas duas uniões. Quando elas se uniram, até se criou um novo termo para identificar o que é a união da informática e das telecomunicações. Criou-se um termo chamado TI, Tecnologia de Informação. Os dois juntos tornaram-se elementos de informação, o computador e o telefone. O telefone era mais quando não estava unido ao computador, mas quando o computador chegou, formou o casal perfeito. Certo? E aí criou-se a tecnologia de informação. E isso é que modificou muito o mundo do trabalho. É isso que hoje faz com que a gente precise ter mais qualificação, porque as mudanças são muito grandes. Certo? Então, isso trouxe para a gente, para o trabalhador, uma grande mudança no comportamento do trabalhador. Certo? O trabalhador teve que mudar muito para acompanhar esse processo. Os que não mudaram, os que não assimilaram, com certeza devem estar fora do mercado de trabalho. Só aqueles que inseriram, que se integraram, que envolveram-se e que aprenderam, foi que realmente conseguiram se manter empregados. Certo? Então o homem tem, além da competência, além da competitividade que ele tem que desenvolver com o outro homem que também está disputando emprego, ele também tem que competir, ele também tem que se adaptar a essa necessidade de que a tecnologia de informação, a informática, está puxando cada vez mais a nossa necessidade, está exigindo cada vez mais que a gente tenha conhecimento. Tornou-se muito mais complexo o ambiente corporativo, muito mais complexo o ambiente de trabalho. Né? A perspectiva do trabalho para o homem. Certo? Falamos agora... desculpa, gente. Vamos lá. O segundo fator a ser considerado foi a grande evolução do meio de transporte, entre os quais a aviação e a navegação, que contribui reduzindo as distâncias e aumentando sua capacidade. Ora, vejam bem, se eu tenho capacidade de me comunicar com alguém da Europa para vender o meu produto, para fazer um negócio, e por outro lado, eu tenho um voo mais rápido, um avião que leva mais carga, que faz menos tempo, que barateou o frete por conta disso, ou tem um navio com maior capacidade de carga, com maior capacidade de velocidade, que também barateou o custo, então eu já posso vender meu produto para fora. Isso, gente, é a pura definição da globalização. Eu melhorei as comunicações, eu me comunico com o mundo todo. Eu melhorei o transporte, eu posso mandar alguma coisa para o mundo todo. Certo? A distância entre os continentes, gente, se tornou cada vez mais curta, trazendo eficiência e baixando custos, como eu acabei de falar, viabilizando assim negócios realizados entre empresas dos mais diferentes e distantes países. Acabei de dizer, um estado do Nordeste vendendo flores para a Holanda, certo? Porque lá eles queriam um tipo de flor que tivesse mais sobrevida. Então as flores tropicais do nosso país estão sendo vendidas para a Holanda. Graças ao quê? À globalização. E como foi que começou esse negócio? Alguém de lá querendo comprar, saiu procurando, encontrou o produtor numa determinada cidade do interior do Nordeste. E aí fez uma comunicação aqui, outra lá, o cara tinha um site lá,
simplesmente um site, um cara, uma floricultura, um cara que planta flores tropicais para vender. Mas tinha um site, o cara entrou no site dele lá, fez um contato, contrataram, adaptaram as línguas e aí o negócio foi feito. E hoje sai-se containers com flores tropicais para a Europa. Isso é globalização. Antes desse processo ter acontecido, era muito difícil. Acontecia em pequeniníssima escala esse tipo de relacionamento. Hoje é em grande escala. Hoje a balança comercial do país pesa muito mais para exportar do que para importar. Né? E a exportação significa mais trabalho dentro do país. Mais trabalho, mais emprego. Mais emprego, mais conhecimento. Certo? Okay. Então, também está somada a essa questão do transporte, a evolução do transporte terrestre. Apesar, a gente ainda está um pouco desestruturado com relação a isso, mas o transporte terrestre também faz parte hoje dessa lógica. Certo? Porque a velocidade com que as coisas acontecem é bem maior. Né? E também existiu a logística, né, que entrou nesse processo também juntamente com a globalização. Logística era uma coisa pouco conhecida, hoje é uma coisa muito aplicada. Então vamos lá, gente. Meios de comunicação, telefone e computador, gerando a TI. Depois, o transporte, né, que é o transporte terrestre e aéreo entre os países. Qual será a terceira? Já falamos aqui no começo. São as mudanças políticas acontecidas no planeta, que abriram determinados mercados que antes não era possível ser explorado. Imagine você, o mercado consumidor da China, que é o país com o maior número de habitantes do planeta. Eu não sei bem qual é a população da China, mas é acima de 2 bilhões de pessoas. Imagine um mercado desse sendo aberto, certo? E você podendo vender produtos para ele. Imagine, 2 bilhões de pessoas a consumir. É muita necessidade. Você acha que eles têm todos os produtos que eles precisam lá dentro? Não tem. Eles estão comprando, eles têm que comprar. Só um exemplo, gente. A construção civil hoje, na China, consome quase metade do aço produzido no planeta. O Brasil, por exemplo, é um dos países que mais vende aço para a China. E não era assim, não. Depois da globalização, a coisa começou a se desenhar dessa forma. Certo? É uma coisa assustadora os números da China. E hoje é uma economia que está aberta a você ir lá e fazer negócio. A mudança política aconteceu, permitiu que isso fosse possível. Então, hoje, todos os países produtores têm os olhos virados para a China, que é um grande consumidor. Certo? Então, essa é a realidade que trouxe a globalização. Estou tentando mostrar para vocês uma visão diferente, não só uma definição com palavras, mas mostrar a vocês como se construiu em 3 aspectos, né? A TI, os transportes e as mudanças políticas. Certo? São os 3 elementos, começando pela TI. Porque sem ela a gente não estaria tendo as informações. Certo? Depois o transporte facilita. E a mudança política abre os mercados. Certo? Então, essa realidade, gente, é o que nós estamos vivendo. Então, por isso, gente, por essa velocidade de informações provocada pela informática, pela TI, certo? A gente também tem que passar por um processo de mudança para acompanhar essa velocidade. Nós temos até que aprender a copiar certos modelos que são eficientes em outros locais e aprendermos com isso. Né? E o grande problema hoje é mão de obra qualificada. Certo? Há uma busca muito grande. E chegou um ápice de desenvolvimento que necessita. Tem mais emprego? Tem, mas tem emprego que exige capacitação, que exige qualificação. Certo? Então, por isso que é constante para a gente estar sempre fazendo curso, aprendendo e evoluindo, para poder realmente se manter
visto dentro desse mercado. E o mercado tornou-se complexo. Certo? A competitividade cresceu. Quantas empresas quebraram por falta de competência, de conviver com esse ambiente? Não aprendeu a competir, quebra, vai para fora, vai para a rua. E nós, como trabalhadores, somos uma empresa. O meu trabalho é o meu produto. Então, eu sou a imagem, eu sou o comportamento e eu sou o conhecimento. Sou instituição, eu sou uma empresa que oferece serviço. Como trabalhador, eu sou assim. Então, eu tenho que cuidar da minha empresa, senão ela vai à falência. E a falência significa o quê? Ficar desempregado. Certo? Então, pense nisso. Pense em você como uma corporação profissional que oferta seu trabalho para as empresas que precisam. Seja assim. Invista na sua corporação. Cuide da fachada. Cuide do disco de conhecimento. Cuide do comportamento, cuide da sua saúde. Porque você é uma empresa. Certo? E que se você não tratar, não cuidar e não virar ela para o conhecimento, ela vai à falência. Certo? Pense em você como um elemento corporativo, como uma corporação que tem um produto para oferecer ao mercado. Qual é o produto? Seu trabalho. Certo? Então, como a gente pensar no âmbito global, é pensar dessa forma. Porque o trabalhador lá de fora está mais evoluído, mais capacitado, mais qualificado que nós. Nós temos essa defasagem, temos que correr para buscar ocupar esse espaço. Isso é responsabilidade nossa, de nós trabalhadores. Porque esse modelo, nós vamos ver mais na frente, ele já não existe mais da empresa ser responsável pelo seu treinamento. A empresa já quer, não tem mais tempo para treinar não, ela já quer o prato feito. E feito, bem feito, com muito conhecimento. Não é só com arroz e feijão, não interessa para ela. Nós temos que perceber isso. Isso está claramente intrínseco na nova realidade do trabalho. Quer garantir sua empregabilidade? Pense muito sobre isso. E é uma realidade que não vai mudar. Como eu já disse antes, ela não veio temporariamente, ela veio para ficar. Toda a face de consumo do planeta mudou a partir da globalização. Não só a face de consumo, mudou cultural, mudou política e mudou corporação. 2, 3, certo? Mas nós estamos focados aqui no nosso trabalho. Então, lembre-se, eu sou uma corporação, eu sou uma empresa. O meu produto é o meu trabalho. Então, eu quero oferecer um bom produto ao mercado para que ele seja consumido. Se eu pegar uma empresa só e faça parceria comigo para fornecer só para ela, ótimo. Esse é o objetivo. Certo? Empreender em você mesmo, empreender na sua empresa, que é você SA, para levar isso lá para fora. Entendeu? Você limitada, você SA, você não interessa o que seja. O que interessa é que você tem que oferecer esse trabalho para o mercado. Torne-se assim. Avalie-se como uma organização, como uma empresa que oferece trabalho, que oferece serviço, que oferece qualidade. E essa qualidade está intrínseca em você. O trabalhador lá de fora está muito mais evoluído que nós. O nível de formação é maior, muito maior que nós. Existe até um medidor para isso. Não tenho aqui, mas eu tenho certeza que existe. Que diz a média de formação de um trabalhador lá de fora com a média de formação do trabalhador brasileiro. E fala aí da formação escolar, que é necessária, mas a formação complementar, que a gente está fazendo um curso como a gente está fazendo aqui. Por isso, gente, que no primeiro momento que eu falei com vocês, eu já parabenizei vocês por estarem aqui. Certo? Porque eu estou vendo que se você está aqui me assistindo, você está realmente fazendo isso. Você está investido na sua corporação, na sua empresa, na você. Certo? Então, eu
tenho que mostrar isso para vocês. Essa realidade do globo que mudou, certo? E que a gente tem que buscar se adaptar a ela. Quando se somou esses três fatores aí, quebraram-se as fronteiras numa velocidade muito grande, certo? Muito grande mesmo. Principalmente gerou uma grande cadeia comercial, que aí a gente chama de quê? De globalização, certo? A globalização é definida como integração econômica, social e cultural entre pessoas e países do mundo inteiro. A definição final é essa. Globalização é definida como a integração econômica, social e cultural entre as pessoas e países do mundo inteiro. Certo? Põe isso na cabeça de vocês. Essa é a definição. Certo? Ela gerou uma grande rede de conexões que tornaram as distâncias cada vez menores, facilitando as relações econômicas, sociais e culturais de forma rápida e eficiente. Certo? Nós vamos vivenciar daqui a algum tempo, alguns dias até, um evento mundial, né? Que vai ser transmitido para o mundo todo. Certo? Através de quê? Da informática e das comunicações. Certo? Que gera isso. Nós vamos viver no planeta, vamos viver isso aqui, tudo nós estamos assistindo em tempo real, tudo que acontece no planeta. Certo? A globalização provocou grandes mudanças, gente, nas sociedades, nas culturas, nas economias, mas principalmente na vida do trabalhador. Porque se eu estou hoje falando tanto aqui, se eu estou apresentando para vocês um curso sobre empregabilidade, é porque o mercado que foi gerado depois desse processo de globalização, assim o exige. O modo burocrático de trabalhar, onde você era simplesmente um executor de tarefa, está ficando cada vez mais para trás. O modelo que vem agora é o modelo empreendedor, é o modelo em que você se envolve com aquilo que faz, em que você procura dar de você o melhor para que se alcance os resultados. E é só assim, tão somente assim, que você garante o seu emprego. A empresa não está mais esperando de você que você faça a sua tarefa todo dia e vá para casa, não. Está esperando que você se envolva, que você participe, que você se relacione muito bem com todo o meio que se apresenta na empresa. Certo? Porque o mundo da velocidade significa o quê, gente? Competição. E competição tem que ter pessoas preparadas para competir. O que eu estou tentando fazer nesse curso é preparar vocês para entrar nessa competição. Ou para manter-se nela se você já tem um emprego. Estou ampliando o universo de vocês para que vocês entendam o que é necessário para manter-se nesse mundo, nessa velocidade, nessa competição. Certo? Foi muito rápido, gente. Quem vivenciou como eu sabe. Quem não vivenciou, tenha certeza que foi rápido demais. Muito rápido. As tecnologias invadiram muito rapidamente a vida da gente. E tornaram-se imprescindíveis. Né? Esse é o mundo globalizado, né? Que gerou essa integração fantástica. Certo? Lógico que interfere em cultura, interfere sim. Mas se você olhar a grosso modo, foi um passo muito largo dado no planeta Terra. Muito largo, mas muito largo mesmo. E a tendência é que as coisas evoluam cada vez mais rápido e nós temos que acompanhar essa evolução. Certo? O mundo globalizado é o mundo da competitividade. Quem não competir, quem não se adaptar, fica para trás. Entendeu? E ficar para trás não é o que nós queremos. Bom, gente, vou falar aqui rapidamente, né, sobre as consequências da globalização. Só para a gente entender o que ela provocou. Primeiro, quebra das barreiras comerciais, eu acabei de falar isso para vocês. 2, aumento da competitividade. Certo?
Porque antigamente a gente fabricava só produto aqui, tudo bem. Hoje você vem uma nuvem de produtos de outro país para serem vendidos aqui. Um exemplo, os produtos chineses invadiram o planeta inteiro. Então nós temos que competir com eles. Temos que ter competência para competir com eles. Certo? Depois, a descentralização industrial. É incrível, gente. Você pode ter um carro planejado num país, fabricado em outro e vendido em outro. O produto hoje, alguns produtos perderam sua identidade. Você vê uma fábrica de automóvel de um país, fabricando num outro país e vendendo para um outro país. Certo? Isso era possível antes? Não existia isso. Quantas indústrias automobilísticas se instalaram no nosso país nos últimos anos? Primeiro, para abraçar o nosso mercado. E segundo, para estar perto de outros mercados que ele pode abraçar. Se instalou no Brasil para atingir com mais velocidade a América Latina. Certo? Então isso é estratégico, isso hoje é natural que as empresas façam isso. Então essa descentralização industrial provocou isso. Né? Uma empresa de produtos que a gente só comprava, importava de fora, hoje ela está fabricando aqui dentro. A gente já não se preocupa mais. Compensação, nós também estamos fabricando em outros países. Certo? Então isso é a descentralização industrial. Transações bancárias instantâneas, que facilitam os negócios. Né? Busca por mão de obra mais barata, mais qualificada. É nisso que a China está pegando. Por quê? Os países asiáticos, eles têm uma mão de obra muito boa e mais barata. Certo? Exigência de mão de obra mais qualificada. Não preciso nem falar mais, né? Já falei bastante da exigência da qualificação. E mudança nas relações de trabalho. Na próxima aula, nós vamos falar sobre essa mudança nas relações de trabalho. E eu queria que vocês prestassem muita atenção nessa aula, porque para que haja uma mudança na consciência de vocês com relação a isso. Como a gente tem que se relacionar com o nosso patrão. Como o patrão se relaciona com a gente. Vamos esquecer o modelo antigo. Vamos pensar no modelo novo. Vamos criar uma mentalidade nova sobre o trabalho. Vamos nos sensibilizar o quanto é fantástico a gente trabalhar e produzir. O quanto a gente traz de bom para a vida da gente. Quando a gente conquista, quando a gente amplia, quando a gente traz conhecimentos, quando a gente atinge metas, quando a gente vê a nossa empresa crescer e a gente junto com ela. Certo? Vamos falar depois mais profundamente sobre isso. Certo? Comportamento nas relações de trabalho. Perceber o quanto aumentou a nossa responsabilidade. Mas isso é bom para a gente. Porque isso vai ajudar a gente a crescer. Quanto mais responsabilidade você tem, mais você cresce. Certo? Então, gente, por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima aula.